Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre duas experiências que eu tive recentemente com manutenção de computadores, uma diretamente com o cliente e outra com outro técnico que é meu colega aqui na cidade. E falar um pouquinho sobre a complexidade que alguns técnicos estão dando para os problemas que acontecem e que têm soluções muito simples. E depois de contar essas duas situações, eu quero também dar minha opinião a respeito do assunto. A primeira situação que eu quero falar foi a mais recente, aconteceu há 2 dias atrás, onde um cliente me ligou dizendo que o computador dele não estava mais ligando. E eu questionando ele, indagando sobre o que tinha acontecido, ele me disse que às vezes o computador ligava, às vezes não ligava e que tinha parado de ligar por completo naquele dia que ele estava me ligando. Diz ele que ligou para um outro técnico aqui da cidade e esse técnico fez as mesmas perguntas que eu fiz e ele disse a mesma coisa também, que o computador às vezes ligava, às vezes não ligava e agora parou de ligar. E precocemente esse outro técnico acabou dando um diagnóstico meio precipitado para o cliente, dizendo que poderia ser provavelmente a placa-mãe dele com algum defeito, porque estava entrando em curto, estava com algum capacitor para estourar, então funcionava, às vezes não funcionava, e deu esse pré-diagnóstico de que a placa dele provavelmente tinha sido danificada. Falando um pouquinho mais com o cliente, pedindo tudo o que tinha acontecido, o cliente me contou a seguinte história. Eu usei meu computador dia tal, normalmente, fui para a aula e depois que eu voltei, fui ligar o computador e não ligou mais. Pedi para minha mãe, ela disse que só foi limpar o quarto e nada mais. E eu pedi para o cliente o seguinte, vai lá atrás na escrivaninha, confere no estabilizador, na tomada, se todos os cabos estão bem conectados. E não deu outro, ele foi lá e tinha um cabo de energia que tinha saído do estabilizador, porque provavelmente a mãe dele bateu com a vassoura ou com o rodo enquanto estava limpando a casa. Resumindo, era um cabo fora e precocemente outro técnico tinha falado que poderia ser a placa dele com defeito. A outra situação já tem um pouquinho mais de tempo, já fazem alguns meses, que um técnico aqui da cidade, meu conhecido, chegou aqui em casa com um notebook desmontado que apresentava toda vez que ligava um ruído ensurdecedor. Então estava ligando o computador, começava um ruído e não parava aquele ruído de forma alguma. Esse outro técnico já tinha trocado o alto-falante, já tinha desmontado todo o notebook, ele me trouxe inclusive aberto e não conseguia descobrir o que estava acontecendo, por que aquele ruído estava acontecendo nesse notebook. Em alguns poucos minutos, alguns testes rápidos que eu fiz no aparelho, eu notei que o barulho saía do alto-falante, da saída de som, e que só acontecia quando estava na tela de carregamento do Windows para frente, ou seja, lá no setup já não tinha. Fui nas configurações da placa de áudio dele, reduzi a sensibilidade do microfone do notebook, que é embutido na carcaça, e pronto, o ruído acabou. Ou seja, estava havendo interferência do microfone embutido na carcaça, e ele estava com uma sensibilidade muito grande, gerando aquele ruído na saída do alto-falante do notebook. Bom, você deve estar se perguntando por que eu resolvi contar essas duas situações no vídeo. É justamente para poder dar a dica que eu quero passar para você a partir de agora. Se você trabalha com manutenção de computadores, você tem que sim buscar cada vez mais conhecimento e automaticamente quando você tem mais conhecimento, você conhece mais situações e sabe de problemas cada vez mais complexos que podem acontecer em um computador. Só que você não pode pensar primeiro nos problemas complexos. Apesar de você elevar o seu nível de conhecimento, você tem que sempre começar a pensar no mais simples. Começa a eliminar as possibilidades da mais simples para a mais complexa. Nunca o contrário. Ou seja, você vai desperdiçar um tempo, você vai fazer testes desnecessários ou até mesmo passar uma ideia equivocada para um cliente, podendo até mesmo, digamos assim, inutilizar uma máquina porque o cliente vai desistir de arrumar porque vai acabar não valendo a pena o preço quando na verdade não tinha nada estragado. Então, se você trabalha com manutenção, pense de forma simples. Indiferente do nível de conhecimento que você tem, não complique o diagnóstico, não pense primeiro no pior. Comece no mais fácil e vai avançando para os problemas possíveis gradativamente. Essa é a dica que eu queria passar no vídeo de hoje e por isso que eu contei aquelas duas historinhas lá no começo. Espero que a partir de agora você que trabalha com manutenção passe a encarar o problema sempre pegando a simplicidade em primeiro lugar. Eu garanto que você vai conseguir descobrir mais problemas, você vai conseguir evitar um trabalho desnecessário de sua parte e também vai conseguir evitar um desgaste até psicológico do seu cliente. Espero que essa dica tenha servido. Se você gostou, deixa aí o seu joinha ou compartilhe numa rede social. E se você tem alguma história parecida para compartilhar, deixe seu comentário para a gente discutir sobre o assunto. No mais, meu muito obrigado pela sua audiência
e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.